E aí, meu povo, tudo tranquilo? Hoje nós vamos bater um papo, continuando nossa série sobre Estados Unidos e China, a questão estatais chinesas versus empresas americanas. Quem vai dominar o mundo? A primeira coisa importante sobre isso aqui é o brasileiro entender que a coisa não se trata só de lucro, se trata de dinheiro, de condições, se trata de expandir o poder através do mundo. Então isso não pode ser perdido de vista. Então, a China em si, ela investe em empresas estatais ou semi-estatais, que seguem, por via de regra, o interesse do governo. Os Estados Unidos, o discurso é mais de empresas privadas, como você vê várias por aí famosas, marcas famosas. Só que, direto ou indiretamente, essas empresas também propagam o poder norte-americano. Ou seja, tudo que nós estamos vendo aqui se trata, na verdade, de um jogo geopolítico. Porque não se trata só de lucro, se trata também de poder. Agora, continuando aqui, como funcionam as estatais chinesas? Eu vou citar algumas. China Mobile, Sinopec, State Grid, ICBC e CBC, que inclusive é o maior banco de ativos do mundo, pertence à China. Então isso aqui é uma coisa importante que não é divulgada, ou melhor, pelo menos não chega aqui com facilidade essas informações. Muitas dessas empresas recebem subsídios direto, indireto, recursos direto e indireto para poder crescer, expandir e fazer a propaganda para o governo chinês, para poder aumentar a sua área de influência. Então é assim que elas operam. E elas têm metas nacionais que não visam só a questão de lucro, elas têm uma meta clara que é essa questão de influência, talvez adquirir recursos, enfim, depende do que o Partido Comunista estiver na agenda, na pauta. Mas, no geral, eu vou até abrir um parêntese aqui. Quando eu falo Partido Comunista, é importante lembrar que o comunismo chinês, do Partido Comunista Chinês, ele é muito diferente do comunismo que às vezes chega aqui. Essas conversas que chegam aqui são coisas bem diferentes. No futuro, nós vamos falar sobre isso para ficar claro, para ficar bem tranquilo. Então eles possuem paciência e estratégia, eles possuem tranquilidade para ir se expandindo pouco a pouco até alcançar os objetivos. Agora vamos falar como funcionam as empresas privadas norte-americanas. Bom, de empresa privada norte-americanas, vocês provavelmente já conhecem todas, já ouviram falar de todas. Nós temos a Apple, Google, Microsoft, Tesla, Amazon, enfim. Todas conhecidas, inclusive a Microsoft deve ser o sistema que você está usando. Então o que acontece? A maioria é guiada pelo mercado, é guiada através do lucro, é aquela coisa de vender, expandir. O controle geralmente está nas mãos dos acionistas e, é claro, indiretamente o governo também, não vou dizer que ele é acionista nas empresas, mas ele tem uma certa influência, porque ele pode liberar recursos pontuais, pode socorrer numa crise, num choque, já que as empresas norte-americanas elas são mais vulneráveis a sacolejos, a choques do mercado. Então o governo entra nessa coisa. Se eu não me engano, posso estar errado, tem uma empresa de moto, inclusive eu gosto das motos, Harley Davidson, por exemplo. Ela entrou num problema financeiro na época, a empresa norte-americana, o governo norte-americano colocou dinheiro para levantar novamente a Harley Davidson. Então é importante lembrar isso, como é que funciona, já é um pouco diferente. Agora, inclusive, bem recente mesmo, as empresas norte-americanas estão recebendo recursos para a questão dos chips. Porque há necessidade hoje dos Estados Unidos se tornar autossuficiente em chips. Aliás, essa é uma briga dos países de ponta, né? Todos os países hoje eles querem ser autossuficientes em tudo, inclusive em chips. Inclusive, várias empresas estão recebendo recursos exatamente para isso. É o foco principal agora. Agora, continuando aqui. Agora, qual o impacto no mundo? Como é que funciona isso aqui? Como é que é percebido? De um lado, as empresas estatais chinesas elas oferecem infraestrutura, empréstimo fantásticos, excelentes. As condições que eles dão realmente são muito boas.
Então eles oferecem estrutura, oferecem dinheiro, oferecem tecnologia barata, oferecem muita coisa. Preço baixo, enfim. Eles realmente são negociantes assim, bons, agressivos, oferecem mesmo, chamam para parceria, tal, etc. Assim que as empresas estatais chinesas operam. Agora, os Estados Unidos, como é que é essa parte dos Estados Unidos, como é que ele influencia o mundo? Como é que isso é percebido pelos países? Através de tecnologia, cultura. Você pode ver que tem gente que chega a pagar mais caro em determinadas marcas ou coisas por ser marketing daquilo. Paga mais caro no equipamento, paga mais caro em uma roupa, enfim, por causa da marca, da projeção que aquela marca tem. Então é uma das formas que acontece. Por exemplo, a maioria hoje das pessoas, a grande maioria, elas têm uma conta Google. Elas têm redes sociais, elas hospedam coisas em servidores. Provavelmente o computador que você está usando tem um sistema da Microsoft, ou seja, o poder americano, inclusive em breve eu vou falar muito dessa questão dos poderes, da influência cultural, aí eu vou tocar bem em vários pontos, aí você vai se tocar, na verdade, como funciona isso. Então, os americanos hoje, eles têm uma forma diferente de atuar e o partido chinês tem outra, o Partido Comunista Chinês tem outra. E isso nos coloca numa posição interessante enquanto brasileiros, porque o Brasil, ele recebe recurso dos dois. Entendeu? O Brasil, ele recebe investimento das duas potências. Ele recebe investimento tanto chinês como norte-americano. E o triste e o bom disso tudo é que o recurso vem para cá. O Brasil tem clientes enormes, porque o Brasil negocia com todo mundo, e isso é uma característica fantástica. Só que, eu lhe pergunto, o Brasil está expandindo influência? Não. O Brasil, no passado, inclusive, já foi muito mais influente do que é hoje. Hoje o Brasil não tem basicamente nenhuma influência importante, assim, realmente relevante mundo afora. Isso é uma coisa que o povo brasileiro tem que começar a pensar, a refletir e analisar, porque pode parecer que é uma coisa longe, distante. Não, isso aqui influi diretamente no seu bolso. Como é que está o preço do ovo aí? Tudo tem a ver, gente. São cadeias. Uma coisa atinge outra e por aí vai. E com essa coisa terrível que está se avizinhando aí dessa questão das guerras, etc., que realmente agora China não volta a dormir mais, Rússia não volta a dormir, os outros países não voltam a dormir, Estados Unidos tentando se recuperar de qualquer jeito. Então agora muita coisa pode acontecer. E mais uma vez eu digo, é a oportunidade para o Brasil fazer a diferença. Porque o Brasil agora ele teria que se industrializar, ele teria que se profissionalizar, ele teria que começar a expandir para o mundo, assim como essas grandes potências fazem. Então cabe a reflexão para você começar a entender como funciona essa dança geopolítica. As empresas não é só uma questão de lucro, muitas vezes é uma questão geopolítica, é uma questão de influência. E o Brasil pode muito bem seguir por esse rumo e começar a influenciar, começar a fazer parte de negociações ao invés de ser um anão diplomático. Mas para isso o povo brasileiro precisa adquirir postura, entender que realmente nós somos um povo rico, nasceu numa terra rica. E o Brasil tem muitos talentos, né? Não é à toa que a gente exporta talento. Tem gente que, inclusive, é chamado para atuar, para trabalhar com outros países, mesmo morando no Brasil. Então, é uma coisa que precisa ser analisada. O brasileiro ele pode ir muito longe, mas a primeira coisa que tem que fazer é parar de gostar e idolatrar corrupto. Eu sou Stanley Colombo, que o Deus de Abraão te abençoe.